escolhi cardiologia, fui o primeiro a escolher cardiologia aqui em Lisboa, e escolhi cardiologia num sítio que estava a começar, com pessoas que tinham vindo de fora, que prometia vir a ser um sítio muito diferente e muito especial, como foi o Hospital de Santa Cruz. E na altura eu tinha a vontade de ir para os Estados Unidos e estava a começar a preparar-me para isso, mas depois houve pessoas muito próximas dentro do meio da medicina, até alguns que foram meus professores, que me aconselharam para se calhar vais conseguir fazer aqui no Hospital de Santa Cruz o que querias fazer lá. E foi uma experiência muito interessante. Eu entrei para Santa Cruz em 83, Santa Cruz abriu em 80, portanto entrei, não fui dos fundadores, mas entrei no grupo inicial e lá estive 22 anos, portanto entrei interno, saí chefe de serviço, portanto tive como referência a medicina particular e a medicina cardiovascular dos Estados Unidos. Acho que a maneira deles pensarem, a maneira de fazerem as coisas e a maneira de se organizarem é muito especial. Claro que a Europa está muito próximo, mas sempre tive um bocadinho mais virado para aí. De tal maneira que sou fellow do American College of Cardiology. Numa fase da faculdade também gostei da pediatria, cheguei a pensar a fazer cardiologia pediátrica, mas depois, por circunstâncias logísticas, isso não se realizou. Mas a cardiologia estava muito marcada nas minhas opções. Uma outra especialidade que eu também gostava era a neurologia, pelo raciocínio lógico que havia na altura, embora a neurologia fosse muito frustrante nessa altura, porque faziam muitas vezes diagnósticos brilhantes, mas depois tinham pouca coisa a fazer aos dedos. A cardiologia já começava a ter uma vertente cirúrgica, e portanto já havia coisas que se resolviam pela cirurgia, mas depois começou a ter a cardiologia de intervenção. Eu, enfim, não sou cardiologia de intervenção, mas acompanhei toda essa aventura nova que foi o início e depois o desenvolvimento da cardiologia de intervenção, que abriu um mundo novo. Depois tive o desafio de ir dirigir o serviço de cardiologia do Hospital Amadora Sintra, depois de ter saído o professor Rafael Ferreira. Na altura era uma PPP, do grupo Melo com o Estado. Lá tive também a dirigir o serviço, não sei, 8 anos, não chegou a 10 anos. Pronto, entretanto, começaram a aparecer com grande robustez estes hospitais de grupos privados, já com uma cardiologia avançada, e tive o desafio de coordenar o serviço, não se chamava serviço, era unidade ou departamento, não sei o quê, cardiovascular dos Lusíadas, onde estive também muitos anos. E pronto, e depois, finalmente, nos últimos anos, tive um desafio de outro grupo, que é o Grupo Luz, onde, enfim, por um lado, criei um centro de risco cardiovascular e trombose no Hospital de Luz de Torres de Lisboa. Por outro lado, também estou a coordenar e começámos a fazer aquilo que se chama o Cardiovascular Research Center, com alguns projetos de investigação que estão em marcha. Pronto, e isto, a minha ligação académica, também estive ligado com o professor da Faculdade de Medicina há alguns anos, e agora estou ligado ao novo projeto académico da Católica. Sou professor associado e responsável pelo terceiro ano, e dentro do terceiro ano, que é o ano de transição entre as básicas e as clínicas, dentro do terceiro sou responsável pelo terceiro ano todo e depois sou responsável pelo módulo cardiovascular. Eu nunca pertenci, não fui nunca cardiologista do Hospital Escolar, do Hospital de Santa Maria. E, portanto, eu acho que os cardiologistas do Hospital Escolar fazem ou deviam fazer uma carreira muito ligada à docência, portanto, diria, preparados para aquilo. Eu fui professor convidado, vinha de fora, estava no Hospital de Fora, ainda uma primeira experiência ainda no Hospital de Santa Cruz, com a introdução à clínica. Mas depois no Hospital Fernando da Fonseca e depois no Hospital dos Lusíadas, mas sempre com uma ligação lateral. Ou seja, os alunos que nós recebíamos, claro, também ia dar umas aulas teóricas, mas os alunos que nós recebíamos, evidentemente que procurávamos fazer uma coisa, que era serem médicos, serem clínicos a ensinar alunos. Não era ser académicos a ensinar alunos. E, portanto, aqui o grau académico e a ligação à faculdade resultou, por um lado, de alguma experiência de investigação que me levou também a fazer projetos que acabaram por levar ao doutoramento, mas depois a ligação à faculdade fez-se muito por isso. Médicos a ensinar clínica.
E eu acho que é uma experiência que teve sucesso e acho que é isso que continuamos a fazer. E eu neste momento numa posição já mais, como é dizer, de responsabilidades, porque neste momento já tenho responsabilidades de coordenação, é exatamente isso que eu tento fazer. Neste momento, o modelo pedagógico que se utiliza na Católica Medical School é um bocadinho diferente, é um modelo baseado no chamado PBL ou CBL, que é o Problem Based Learning ou Case Based Learning, mas com muitas coisas à volta e com andamento teórico também profundo. E eu acho que isso envolve muito mais os alunos, envolve muito mais o esforço que eles têm que fazer para tentar desenvencilhar essas situações, com um grande enquadramento. E para já foi uma experiência está a ser uma experiência muito interessante, mas sempre nessa perspectiva. Tentar ser um médico que transporta a sua experiência clínica a ensinar aos alunos com o enquadramento teórico adequado. E não para uma pessoa que acabou de ler umas coisas num livro, por muito ilustre que seja, e que vai despejar para cima dos alunos as coisas que acabou de ler. Portanto, a minha perspectiva sempre foi essa, e é essa que eu continuo a tentar transmitir, e escolho-os com essa base aos meus colaboradores. Se um médico é licenciado em medicina, mas quando está a liderar, está a funcionar como político, não vale. Isso não vale. Isso é um jogo que não é fair. Portanto, o médico tem que estar com o médico, e eu acho que a preocupação número 1 do médico é o melhor para o seu doente. O melhor para o seu doente, cumprindo todas as regras éticas que estão subjacentes a isso, incluindo a defesa da vida do doente, que é uma coisa que está um bocadinho baralhada aqui na cabeça das pessoas hoje em dia, e depois tentar então arranjar os meios e facilitar os processos para que seja assim. Quando não é assim, o médico pode estar no outro papel, pode estar no papel de ator de teatro, de amanuense, uma coisa qualquer, mas não de médico. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia faz parte da minha vida. Enfim, eu diria que estou casado há muitos anos, sempre com a mesma mulher. Tenho 2 filhos, o mais velho é engenheiro, uma nova é médica, 3 netos, 2 rapazes e uma rapariga. E tenho mais uma pessoa assim muito próxima da família que se chama Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que eu acho que faz parte da minha família. Em muitos papéis, em muitas coisas. Primeiro, lembro-me que era assim, muito jovem, já não me lembro em que altura, não sei, provavelmente ainda interno, sim, com certeza. E quando 2 colegas mais velhos me fizeram uma proposta para eu ser admitido como sócio agregado, ou coisa assim, foi um momento muito feliz, porque eu acho que era assim, um orgulho pertencer à Sociedade Portuguesa de Cardiologia. E depois, olho, muito envolvido nos grupos de estudo, portanto, muito trabalho nos grupos de estudo. Depois, quando o professor Seabra Gomes foi presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, convidou-me para ser secretário-geral. Depois fui vice-presidente na direção do professor Mário Freitas. Entretanto, ainda antes de ser secretário-geral, o Dr. Aniceto Silva foi presidente de um congresso e pediu-me também para colaborar com ele na organização do congresso, também com essa parte mais organizativa. Penso que havia uma estrutura e eu era secretário-geral desse congresso. Pronto, e depois mais tarde como presidente da Sociedade de Cardiologia. E pronto, já depois de ser presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, desafiaram-me para um projeto a que estou agora ligado e que é um projeto engraçado, enfim, me está a entusiasmar muito, que é um projeto solidário, neste caso com Moçambique, e pronto, já não tenho ligação em termos de responsabilidades na Sociedade Portuguesa de Cardiologia, mas o professor Lino Gonçalves e agora já o professor Helder Pereira e as equipas desafiaram-me para isto, e acho que o projeto de Coração com Moçambique está agora a ser também uma das meninas dos meus olhos, e acho que já fizemos coisas, se Deus quiser vamos continuar a fazer. Penso que há neste momento boas expectativas nesse sentido. Bom, pelo meio também, enfim, tive muita colaboração com a Revista Portuguesa de Cardiologia. Assim, acho que fiz um bocadinho de tudo. Nós tentámos aqui fazer algumas coisas em termos organizativos, várias coisas de reorganização. Uma das coisas que é cíclica é a reorganização da informática, mas depois de uns anos concluímos sempre que temos que mudar mais e melhor, etc. Das organizações dos congressos, etc. Criámos aqui a figura do diretor-geral da sociedade, enfim. A escola, a academia cardiovascular já estava a andar e obviamente que ampliámos. Mas talvez a coisa que eu tenha, enfim, que tenha estado mais associado, e tenho muito orgulho disso,
foi a criação do CNCDC. Ainda como secretário-geral, eu acho que houve várias pessoas que tiveram um papel muito importante nisto. O professor Lino Gonçalves, indiscutivelmente, porque foi ele o primeiro diretor do CNCDC. O professor Ciabra Gomes, que era o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Mas a concepção, as ideias que levaram à criação do CNCDC, eu estive lá e tenho muito orgulho nisso. Acho que isso é talvez a coisa, porque acho que o CNCDC, e que neste momento está muito boas mãos, do Jorge Ferreira, é realmente uma coisa que nos orgulha. Nós neste momento estamos envolvidos já em registros internacionais e fomos selecionados para integrar o grupo piloto. Grande trabalho do Dr. Jorge Ferreira, mas muito background do trabalho que foi feito, dos registros, e portanto o CNCDC. Falta uma coisa para mim, essa coisa tem que ver enfim, devia haver, os registros deviam ser nacionais. Deviam ser nacionais com obrigatoriedade de registro, como existe neste momento no registro oncológico. Nós tivemos nos diálogos com a tutela uma grande simpatia e um grande acolhimento, na altura, por parte do Sr. Secretário de Estado, mas depois nada aconteceu. Lançámos a semente de várias coisas que neste momento estão também a desenvolver-se. Diria que no meu mandato há uma coisa que vai ficar com certeza na história da sociedade, que é a criação do estudo de portos. Eu acho que a criação do estudo de portos é um grande estudo, com uma grande dimensão, em que foi possível criar aqui uma série de boas vontades. Mas depois há muitas coisas, há coisas que neste momento estão a concretizar e que nós começamos, mas isso, começámos pelo menos a conceber, mas há coisas que não conseguimos pôr no terreno por causa da pandemia. Nós tínhamos, por exemplo, um grande projeto em escolas, que a professora Ana Teresa Timóteo está a concretizar. Não sei se é o mesmo, se calhar é já outro, não interessa, mas a ideia estava no ar. Tínhamos um grande projeto sobre a saúde cardiovascular nas mulheres, mas não era possível fazer ações de terreno, porque a pandemia não nos deixou. Tivemos que fazer congressos virtuais, mas que tiveram sucesso. Olha, esse foi um grande desafio. No meio da pandemia conseguimos fazer congressos que, apesar de tudo, ficaram na memória das pessoas. E pronto, depois tivemos aqui uma circunstância que também temos algum orgulho. A celebração dos 70 anos da Sociedade, é que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia foi condecorada por Sua Excelência o Presidente da República, e pronto, essa condecoração também aconteceu no nosso mandato, e fomos nós um bocadinho que estabelecemos as pontes para que isso acontecesse. Nós aqui funcionamos como um maestro de uma orquestra, como é evidente, e essa orquestra tem que tocar toda no mesmo sentido. São pessoas absolutamente extraordinárias nestes grupos de trabalho que eu tenho tido a felicidade de coordenar ao longo da vida, e que ainda tenho hoje a felicidade de coordenar ao longo da vida. Isso é muito difícil porque é a memória de ter pais e ter avós. E ter uma ligação muito forte com pais e avós, particularmente. Tinha uma ligação mais forte aos meus avós maternos. O meu avô paterno era um bocadinho mais velho e, portanto, um bocadinho mais distante. Mas o meu avô materno e a minha avó materna, morreram os dois muito novos. Muito novos. A minha avó eu tinha 17 anos, o meu avô 21, 22 anos. Mas a memória é fortíssima, estão muito presentes e ainda hoje me emociono a pensar neles. E aprendi muito com o meu avô, muitos comportamentos, muitas atitudes, andava muito com eles, passeava muito com eles e enfim. Portanto, essa memória doce da infância em que estávamos cá todos. Depois as pessoas começaram a partir. Depois partem os avós, depois vão partindo ao longo da vida, partem. Isso é uma das coisas. Eu acho que estou à beira de fazer 70 anos e há muitas coisas que nós vamos adquirindo ao longo da vida, mas também há coisas que vamos perdendo, e a perca das pessoas, depois de amigos, de familiares mais próximos, enfim, essa é de facto uma memória dolorosa. Mas não nasci em Lisboa, o que eu acho que também é uma coisa ótima. Nasci numa terra mais pequena, em Peniche, que continuo ligado afetivamente, tenho lá uma casa. E andei numa escola pública Peniche era nós éramos, enfim, de classe média. Havia uma empresa que o meu avô tinha fundado na área da metalurgia pesada, uma fundição, 9, 10 anos, 11 anos de idade, passar a minha vida a percorrer aquelas ruas de bicicleta para frente e para trás, andávamos ali a prescrutar os buracos das rochas. Lembro-me de descer a uma caverna que há ali um perigo, uma coisa terrível, porque o mar está lá embaixo e nós entrávamos na caverna
sem cordas, sem nada, uma loucura completa, mas pronto, andávamos por ali, brincávamos, e portanto é esse contacto, essa vida com aquele vento, com aquela nevoeiro, com aquelas condições um bocadinho duras às vezes, tem uma memória fantástica. E depois aquelas pessoas todas, e aquelas pessoas ligadas ao mar, são pessoas muito simples, muito rudes às vezes, mas pessoas com o coração ao pé da boca. São pessoas com grande coração, têm que ter aquele grande coração também do mar. E acho que eu não tinha, a minha família não estava assim muito ligada diretamente ao mar, estava indiretamente, mas não, porque toda a economia ali estava ligada ao mar. Da parte da minha mãe, o meu avô era bancário, portanto não tinha nada a ver com isso, com o mar, mas o mar era presente, portanto o mar continua a ser presente, tanto que depois, mais tarde, tive e tenho um barquinho, já tive um barquinho maior do que tenho agora, e gosto de andar no mar. E ali, aqui naquele mar a sério, aquele mar, ir para as Berlengas e tal, ir para as Berlengas fazia parte da minha juventude. Íamos acampar para as Berlengas, desde, sei lá, 13 ou 14 anos de idade. E a minha juventude havia ali uma semana mágica, que era a semana de ir para as Berlengas. Ainda hoje vou de vez em quando às Berlengas, mas é muito diferente. Para a minha família queria que eu tivesse uma formação melhor, e essa formação melhor implicava ir para o liceu. E o único liceu que havia era na sede do distrito, em Leiria. Então lá fui eu com 11 anos de idade. Fiquei lá numa residencial que havia, para estudantes que vinham de outras terras, e lá fui eu para Leiria, que não é fácil aos 11 anos de idade. Então, não é? Tem saudades da mãe, do pai, e põe a cabeça na almofada para chorar, porque havia lá uma camarata, era assim como nos filmes. Bom, mas depois tive uma hepatite, que me deitou um bocado eu acho, tive que interromper o ano, e acabei, por não perder esse ano, porque acabei por ir para o tal externato, onde tinha andado no primeiro e segundo ano, no chamado preparatório. Depois acabei por ir para um externato que havia nas Caldas da Rainha, e vivi 3 anos nas Caldas da Rainha, o terceiro, o quarto, quinto e sexto ano, e depois vim fazer o 7º ano para Lisboa, e terminei o 7º ano aqui no externato marista de Lisboa, porque também se achou que havia vantagem nisso. E vim para Lisboa, também inicialmente para a casa de uma tia minha, que já faleceu. E depois fez aquele percurso dos estudantes de fora, que têm um quarto alugado em casa de uma senhora, e assim foi. Até que depois, nos últimos anos da faculdade, uma tia minha, que era professora de liceu, tinha uma casa ali em Benfica, aqui na São Domingos de Benfica, e como ela estava destacada numa terra que não era Lisboa, eu fiquei ali com a casa. Ela às vezes vinha cá no fim de semana, mas às vezes encontrávamos, outras vezes não, mas portanto tive uma casa nos últimos anos, uma casa onde estava à vontade. Foi assim a minha vida. Portanto, eu diria que a faculdade depois teve 2 fases completamente distintas. Bem, nestas andas e bolandas, diria que foi um aluno médio. Acabei por ir para a faculdade, mas não era um aluno excepcional, nem pensar nisso. A faculdade teve 2 fases, o início e depois. O início da faculdade, eu comecei um bocado com o pé torto, vindo de fora, não sei o quê, comecei com o pé torto, depois até houve 2 anos que eu andei a fazer outras coisas. Portanto, andei praticamente, não sei se estive inscrito ou não na faculdade, mas andei a fazer outras coisas. Estava ligado a um grupo de teatro e andei a fazer outras coisas. Pronto, mas depois refleti, achei que queria mesmo medicina, e portanto do 3º ano para a frente foi a sério. Eu acabei o curso com uma nota alta, mas depois houve ali o 25 de Abril pelo meio, depois havia aquelas coisas dos aptos e dos não aptos, e conversão de notas e tal, enfim, isso foi uma altura também confusa, mas depois a partir do 3º ano, que foi a sério, aquilo correu bem, e depois o chamado ciclo clínico, 4º, 5º e 6º, a minha média do ciclo clínico foi 18 valores, portanto acabei, era um dos melhores alunos do meu curso, tendo começado torto, mas acabei depois mais direito. Lembro-me, engenheiro, curiosamente engenheiro eletrotécnico é o que é o meu filho, porque gostava muito, fazia coisas com pilhas e com não sei o quê, e fazia luzinhas, e fazia coisas, gostava muito de brincar dessa maneira, e achava que devia ser muito engraçado. Mas depois veio a medicina. Veio a medicina. A vontade da medicina foi alimentada
pessoa muito próxima de família nasceu com um problema congénito de um olho, que foi uma coisa que me tocou muito, e eu disse, hei de aprender a tratar isso. Mas depois não fui para a oftalmologia, gosto de ajudar as outras pessoas, etc. Sim, sempre esteve presente ao longo da minha vida, tem que ver com as minhas convicções e com a minha formação. Sou cristão. E acho que isso me tem influenciado toda a vida. Em casa, a minha mulher, durante vários anos da vida dela, dedicou a maior parte da sua vida ao acompanhamento dos filhos. A minha mulher tem uma atividade que não tem nada a ver com a medicina também, tem que ver com a arte. Mas pronto, a ideia que eu tenho, chegava sempre muito tarde, e depois há esta coisa terrível que eram as urgências. Mas é curioso, eu falo isso aos meus filhos. Os meus filhos, se calhar, estão a ser bondosos, mas não têm de mim a memória de um pai ausente. Isso acho. Ainda recentemente eu estava a falar isso com a Margarida, com a minha filha, e ela não tem de mim a memória de um pai ausente. Portanto, não sei, devo ter feito um malabarismo qualquer. Sim, nos fins de semana procurava estar. Saíamos muito. Raramente me lembro de estarmos assim um domingo inteiro em casa. Saíamos passear, depois tínhamos a família em Peniche, nessa altura, quando eles eram pequeninos ainda não tínhamos lá. Tínhamos a casa que era dos meus pais, mas íamos lá frequentemente, e quando não íamos, andávamos a passear, saíamos muito. E fazíamos piqueniques, íamos a museus e fazíamos muita coisa. Sempre ouvi muita música, quer ao pé dos músicos, que é fora deles, sobretudo fora deles, não é? Sempre ouvi música, sempre li muito, e diria que essas são as coisas que eu faço mais. Já disse que gosto de andar de barco, gosto de andar de bicicleta. Às vezes depois, quando vamos tendo mais idade, às vezes assim dói o joelho, dói não sei o quê, não conseguimos fazer tanta coisa como gostaríamos. E nunca fui um grande atleta, mas de bicicleta gosto de andar. Ando de bicicleta porque gosto de andar de bicicleta. Pronto, mas eu diria que a leitura e a música são as coisas mais dominantes. E depois, enfim, sempre que posso, gosto muito de ver exposições, gosto de viajar, e, enfim, gosto do mundo, sabe? Gosto do mundo. E com tudo o que o mundo tem lá dentro. Eu estou sempre a ler vários livros ao mesmo tempo, nunca estou a ler só um livro. Posso dizer-lhe, por exemplo, que neste momento, na minha casa de férias, eu tenho livros abertos na minha mesa de cabeceira que continuo a ler cada vez que lá vou, que é para não andar com livros atrás. E, portanto, quando lá vou, leio uns livros. Nos últimos anos tenho procurado acabar os grandes clássicos que ainda não li. Já os li quase todos, os grandes clássicos. Falta-me o Ulisses, do James Joyce, que está na prateleira há algum tempo e ainda não consegui pegar nele porque é muito grande. Mas de resto, aqueles todos, enfim. A Montanha Mágica, que é um livro que eu já reli, Thomas Mann, aqueles livros de muitos volumes, de escritores russos, sei lá, do Dostoiévski, sei lá. Mas depois, em relação a portugueses, eu sei lá, gosto muito do Virgílio Ferreira. O Virgílio Ferreira, sobretudo as reflexões que ele faz sobre a velhice. Gosto muito da profundidade com que o Virgílio Ferreira toca nas coisas. Lobo Antunes. Embora Lobo Antunes tenha alguma dificuldade de Lobo Antunes numa coisa, é que muitas vezes lê aos bocados. E para se ler alguns livros, quase todos os livros de Lobo Antunes, há muitas histórias separadas que depois vão fundindo e é preciso ter tempo para ler aquilo em sequência. E, portanto, é essa a dificuldade, não é o respeito verbo à qualidade. Não, mas depois há outros mais novos que têm alguns livros interessantes. Mas gosto muito de um escritor que é muitas outras coisas, é escritor. Gosto de poetas, como é evidente. O Eugénio, muito presente nas minhas reflexões, nas minhas leituras, nos meus pensamentos. Mas gosto muito da poesia, do ensaio e até da teologia do Dom José de Tolentino. Acho que o Dom José de Tolentino tem ajudado muito a pensar e, se calhar, a ser quem sou. E sim, os livros do Dom José de Tolentino estão sempre presentes nas minhas coisas, estão lá ao lado. E outros também. Gosto de temas, gosto de aprofundar as minhas raízes também de pensamento.
Não foi um Papa popular, mas gosto muito dos livros, e acho que os li muitos, ele tem muitos, do Papa Ratzinger. Acho que. Enfim, tem Ratzinger, Vasco Pinto de Magalhães, há um livro, O Olhar e o Ver, que ajudou muito a minha maneira de pensar a ética e a bioética, e a partir daí abriu uma porta a muitas outras leituras e reflexões. Mas depois gosto, sei lá, eu gosto muito de Vargas Llosa, por exemplo. Vargas Llosa, sobretudo, aqueles livros fantásticos que ele tem, com coisas muito divertidas. E depois outros mais densos, sei lá, aqueles escritores sul-americanos todos, com o realismo fantástico. Depois, sei lá, Kundera. E faço releituras, gosto muito de fazer releituras. Gosto, por exemplo, de ler as coisas que um grande amigo meu escreve de vez em quando, e das múltiplas maneiras que escreve, que é o professor Bagão Félix. Gosto muito do que ele escreve, dos artigos que escreve e até das colaborações em livros que tem. Tenho a felicidade e o gosto de ser amigo dele e, portanto, gosto de ler o que ele escreve. Muitas coisas. Toda a gente tem a banda da sua vida. Eu tenho duas bandas da minha vida. De quando era mais novo, tipo a banda que me acompanhou dos meus 14, 15 anos, 16 anos, que eram os Beatles. Eram de facto os Beatles. E depois a banda do início da minha juventude, sei lá, dos 19 anos, 18, 20, e que ainda hoje é talvez a banda da minha vida, são os Pink Floyd, sem dúvida. O Dark Side of the Moon deve ter sido lançado cá em Portugal, não sei que idade é que eu tinha, mas devia ter, 18 ou 19 anos, não sei, nessa altura. E, portanto, é uma coisa que me tocou, eu acho que era sou capaz de citar de memória, do primeiro ao último acorde. Portanto, marcou-me muito. Bom, depois deixei um bocado de acompanhar, e de hoje em dia conheço mal as coisas. Depois, a Bossa Nova. A Bossa Nova marcou muito, todos aqueles grandes, o Jobim e tal, mas muito, e graças a Deus está vivo ainda, o Chico Buarque. O Chico Buarque ainda hoje me toca muito. Portugueses, quem fez 20 anos em 74, naturalmente foi muito influenciado pelo Zeca Afonso, pelo Sérgio Godinho, etc. E particularmente, independentemente da parte política, de contestação ao regime, etc., a poesia do Sérgio Godinho, eu acho que ele é um grande poeta. E tem algumas coisas com textos maravilhosos, que depois, onde colocou músicas muito bonitas, mas com textos maravilhosos. Dos atuais, como cantor, porque ele não, mas gosto muito do Zambujo, acho que o Zambujo, e acho que o universo das músicas que ele canta é extraordinário. E gostei muito do Zambujo a cantar Chico Buarque, por exemplo, achei fantástico. Depois, em relação a fado, tenho que gostar de fado, porque a minha filha canta fado, a Margarida canta fado e canta muito bem. Coisas semi-públicas vai cantando. Mas gosto da Margarida, gosto muito de ouvir cantar, gosto muito da Carminho. Antigamente, sobretudo em terras pequenas, havia grupinhos de teatro, fazia-se muitas coisas, e havia grupos daquelas pessoas que faziam peças, enfim, pessoas mais velhas, mas mesmo em pequeninos, até coisas ligadas à catequese, não sei o quê, faziam-se teatros, altos de Natal, isto e aquilo. Eu estive ligado a isso, na escola e tal. E isso fica. Porque eu acho que o teatro é a maneira de nós inventarmos outras pessoas. Não é de imitarmos outras pessoas, é de inventarmos outras pessoas. Isso é muito giro. Essa invenção de outras pessoas é muito engraçado. Depois no teatro exercita-se muito esta coisa que é o trabalho de equipa. Isso sempre aprendi. Se o chão não estiver bem varrido, eu posso tropeçar numa coisa qualquer e dou uma grande barraca. Portanto, para que eu represente bem um papel, a senhora da limpeza tem que ser exímia. Isso é talvez a melhor lição de trabalho de equipa. Percebermos que não é todos somos iguais, que isso também é uma palermice. Nós não somos todos iguais, nós somos diferentes e temos todos papéis diferentes. Mas todos temos papéis importantes, é diferente. Pronto, depois, já em Lisboa, com outras pessoas de outras faculdades, criámos um grupo que chamava os Saltimbancos. Era uma coisa também que na altura
Foi ainda antes do 25 de Abril e na altura, pronto, todas as manifestações artísticas eram de alguma forma, tinham alguma conotação de contestação, enfim, à ditadura, etc. E passou um bocadinho por isso. Continuo a acreditar num mundo de pessoas mais solidárias, mais, com mais acesso a coisas, com mais acesso à cultura, com mais acesso à habitação, com mais acesso à saúde. Acesso. Não é dizer que os direitos existem, é dar acesso. É isso que falta. É isso que tem faltado nestes 50 anos e que a gente criticava. E ao fim de 50 anos eu disse, mas o acesso melhorou? Melhorou em algumas coisas, sim. O mundo era muito pior e muito diferente. Quando eu pousar definitivamente a bata, eu não sei se estou em condições de fazer planos. Porque não estou a ver, claro, sim, quero diminuir a minha atividade, mas enquanto tiver, quer dizer, sim, quando perceber que já não estou capaz de ler os últimos artigos publicados e praticar uma medicina atualizada, provavelmente aí terei que... Mas eu nunca fiz planos a muito longo prazo. Acho que a vida vai decorrendo e nós vamos seguindo os passos da vida. Eu sou um homem de fé. Isso tem marcado a minha vida. Como coisa natural, não faço... Eu percebo-se pelas leituras que eu sugeri, percebe-se que tenho a preocupação de aprofundar também, como aprofundo a ciência, aprofundo também as minhas bases, os meus princípios. Mas, por exemplo, olha, uma experiência fantástica que eu tive. Fui voluntário na Jornada Mundial da Juventude. Portanto, aquilo havia uma logística e dentro da logística havia uma logística médica. Quem estava à frente disso era o Dr. Pedro Bastos, que é o administrador da CUF Descobertas. Mas ele não é médico, é administrador. E, portanto, convidou para ser o braço direito uma médica, que é a minha filha, a Margarida. E a minha filha disse-me, tens que ser voluntário. E eu, claro que sim. Depois parece que eles tinham posto o limite de 60 anos para ser voluntário, mas eles na saúde abriram uma seção, porque havia várias pessoas com capacidade ainda física e mental para poderem ajudar, e na saúde abriram uma seção. E foi mexer. Portanto, tive 3 ações, em 3 pontos diferentes. E foi uma experiência extraordinária, enfim, tecnicamente. Foi pena porque praticamente nós não assistimos à jornada, mas com alguns momentos que nos marcaram muito, quer momentos pessoais, de interação com gente de todo o mundo, quer alguns momentos do que se passou na jornada, sobretudo na vigília, o momento do grande silêncio em que aqueles milhares ou milhões, ou o que é que eles eram, e de repente estava a tratar um pé, um tornozelo de uma senhora, e de repente, na tenda, e senti que havia qualquer coisa de estranho cá fora, já era de noite, na vigília, e olho cá para fora e vejo aquela gente toda, pá, de joelhos, quando foi a exposição do Santíssimo Sacramento. Isso foi um momento, de facto, muito tocante. Depois vi o Papa passar 2 vezes perto de mim. Portanto, foi muito giro estar ali com a juventude. Foi muito giro. O grande desafio que há na vida é a gente descobrir o silêncio que temos dentro de nós. É o grande desafio da vida. Porque é muito ruído. Quando descobrimos esse silêncio, é muito bom.